A peça Ao Senhor, como amor. Nos ensinou sobre compaixão e sobre crescer em uma sala de aula caótica. Mas por trás de tudo isso, havia uma tragédia inesperada. Quase todo o elenco teve fins dolorosos, desde acidentes inesperados e doenças terminais até longos e solitários anos. Hoje, vamos relembrar a história deles e homenagear aqueles que, silenciosamente, deram vida a esta obra-prima. Sidney Poitier como Mark Thackeray. Sidney Poitier nasceu em 20 de fevereiro de 1927, em Miami, Flórida. Aos 40 anos, interpretou Mark Thackeray, um engenheiro desempregado que se torna professor e enfrenta alunos rebeldes, no filme To Serve with Love, 1967. Essa atuação se tornou um momento crucial em sua carreira, marcando a ascensão de um ator carismático e profundamente humano. No entanto, por trás daquela aparência calma e forte, a vida pessoal de Poitier era turbulenta. Seu primeiro casamento com Juanita Hardy desmoronou gradualmente, desgastado por constantes viagens a trabalho, longos períodos de separação e um caso extraconjugal de 9 anos com a atriz Diahann Carroll. O colapso deixou profundas cicatrizes emocionais em sua família, incluindo suas 4 filhas. Mesmo enquanto ele filmava Adivinhe Quem Vem para Jantar. E durante aquelas tensas noites em claro, essa pressão o acompanhava em todos os sets de filmagem. Em vez de diminuir, a pressão se intensificou, forçando-o a carregar tanto as expectativas de um ator negro pioneiro quanto o peso de seus erros pessoais. O casamento com Joanna Shimkus, em sua segunda união, trouxe estabilidade à sua vida, mas não a tornou mais fácil. As responsabilidades de criar mais 2 filhas, lidar com a fama implacável e manter o controle sobre uma carreira brilhante o desgastaram gradualmente. Com o tempo, a doença de Alzheimer o atingiu, corroendo a perspicácia, a disciplina e a dignidade que antes o definiam. Infelizmente, Sidney Poitier faleceu em 6 de janeiro de 2022, em sua casa em Beverly Hills, aos 94 anos, devido à insuficiência cardiopulmonar, tendo a doença de Alzheimer e o câncer de próstata como fatores contribuintes. Na época de sua morte, seu patrimônio líquido era estimado em aproximadamente 20 milhões de dólares americanos, construído por meio de papéis icônicos e propriedades imobiliárias na Califórnia, refletindo uma vida de perseverança e princípios. Patricia Routledge como Grace. Patricia Routledge nasceu em 17 de fevereiro de 1929, em Birkenhead, Inglaterra. Aos 38 anos, ela interpretou Grace, uma professora afetuosa e espirituosa que apoiava seus alunos e trazia equilíbrio ao ambiente hostil da sala de aula, no filme de 1967, Ao Mestre com Carinho. Esse papel revelou um talento discreto e uma capacidade de atuação impecável, que mais tarde a ajudaria a se tornar uma das atrizes cômicas mais queridas da Grã-Bretanha. Mas, enquanto seu talento florescia, sua vida amorosa se tornava mais difícil. Por volta dos 30 anos, ela se envolveu em um caso clandestino com um homem casado, uma escolha que a deixou emocionalmente vulnerável e apreensiva quanto a um compromisso de longo prazo. Anos depois, outro relacionamento, desta vez com um diretor de teatro que ela admirava, terminou abruptamente, deixando-a com uma profunda sensação de perda. À medida que sua fama crescia graças à sua imagem pública e às investigações dramáticas de Wayne Thorpe, a solidão em sua vida privada se aprofundava. Durante aqueles anos agitados, ela lutou contra a depressão, encarando a dura realidade de que o sucesso tinha um preço: amizades e família. Com o tempo, Routledge dedicou-se inteiramente à atuação, às suas amizades próximas e às instituições de caridade que apoiava. A vida em Chichester oferecia estabilidade, mas a saudade do seu companheiro de longa data persistia, especialmente à medida que ela se afastava gradualmente da atuação. Infelizmente, Patricia Routledge faleceu em 3 de outubro de 2025, no Lord Idosos Wellington Grange, em Chichester, aos 96 anos. Seu funeral na Catedral de Chichester, em 5 de novembro, homenageou seu talento excepcional e o profundo carinho que seu público lhe dedicava. Na época de sua morte, seu patrimônio líquido era estimado em aproximadamente 2,5 milhões de dólares americanos, acumulado ao longo de décadas de trabalho na televisão e investimentos imobiliários cuidadosamente administrados. Jeffrey Bayldon como Theo Weston. Jeffrey Bayldon nasceu em 7 de janeiro de 1924, em Leeds, Inglaterra.
Aos 43 anos, interpretou Theo Weston, um colega conservador e rígido, um contraste completo com a abordagem progressista de Mark Thackeray. No filme Ao Mestre, com Carinho, 1967. Esse papel demonstrou sua habilidade como ator, acrescentando profundidade a um filme já carregado de emoção. Mas por trás daquela aparência calma, escondia-se uma vida repleta de dificuldades e relacionamentos complicados. Após servir na Força Aérea Real durante a Segunda Guerra Mundial e sofrer ferimentos leves, Belden carregou os traumas persistentes da guerra. Sua longa parceria com o ator Alan Rowe tornou-se uma fonte de apoio emocional em sua vida adulta, mas a morte de Rowe por câncer em 2000 o devastou. A perda deixou Belden retraído e profundamente triste. E embora tenha continuado a aparecer em papéis adorados como Cat Weasel e Wurzel Gummidge, seu luto não diminuiu. Em vez disso, ele enfrentou sua carreira posterior lutando contra a solidão após a morte de Rowe. Com o passar do tempo, o isolamento de Belden se tornou ainda mais pesado. Ele nunca se casou, e a ausência de Rowe criou um vazio emocional permanente. Mais tarde, o arrependimento por ter recusado o papel do médico em Doctor Who tornou-se outro fardo silencioso que carregou, uma lembrança da oportunidade que ele temia que o transformasse em um velho excêntrico. Com o tempo, sua saúde começou a declinar, e problemas respiratórios gradualmente diminuíram a energia que havia impulsionado sua longa carreira no teatro e na televisão. Infelizmente, Jeffrey Belden faleceu em 10 de maio de 2017, em Leeds, aos 93 anos, devido a complicações respiratórias. Na época de sua morte, seu patrimônio líquido era estimado em cerca de 1 milhão de libras, conquistado ao longo de décadas de trabalho no teatro e na televisão, além do legado duradouro de seu papel mais icônico. Faith Brooke como Grace Evans. Faith Brooke nasceu em 16 de fevereiro de 1922, em York, Inglaterra. Aos 45 anos, ela interpretou Grace Evans, uma professora gentil e tradicional que representava a geração mais velha no filme Ao Mestre, com Carinho, 1967. Sua compostura e atuação sutil proporcionaram o equilíbrio necessário ao ritmo emocional do filme. Apesar de sua elegante aparência na tela, a vida pessoal de Brooke era repleta de ansiedades silenciosas e dores. Após construir sua carreira inicial ao lado de seu pai, o ator Clive Brooke, seu progresso foi interrompido pela Segunda Guerra Mundial. Servir na Força Auxiliar Territorial Britânica a deixou exausta, enquanto lutava para conciliar a atuação e as funções de inteligência. Seu casamento com o Dr. Charles Moffat em 1949 proporcionou um breve período de estabilidade, mas o divórcio subsequente a deixou criando seu filho em meio a uma carreira já exigente. Seu segundo casamento com Michael Horowitz também chegou ao fim e ela suportou a dor de 2 casamentos fracassados enquanto continuava a trabalhar incansavelmente. Com o passar dos anos, Brooke dedicou-se à televisão e ao teatro. Ela continuou a atuar com graça, incluindo papéis aclamados em Guerra e Paz e Os 39 Degraus. A dor emocional da perda pessoal está sempre presente por trás de cada conquista, moldando uma vida definida tanto pela dedicação quanto pela tristeza. Infelizmente, Faith Brooke faleceu em 11 de março de 2012, em Londres, aos 90 anos, em paz, após um longo período de saúde debilitada devido à idade. Na época de sua morte, seu patrimônio líquido era estimado em cerca de 800 mil, acumulado em grande parte ao longo de décadas de trabalho no teatro e na televisão britânicos, particularmente por seu papel como Senhora Dare. Christian Roberts como Bert Denham. Christian Roberts, cujo nome completo é Christian Charles Roberts, nasceu em 17 de março de 1944, em Southmore, Inglaterra. Em 1967, aos 23 anos, interpretou Bert Denham, um estudante rebelde que gradualmente se transforma de um jovem desafiador em alguém respeitado e, por fim, em uma figura querida. Este papel marcou sua estreia espetacular, estabelecendo-o instantaneamente como um dos jovens atores mais promissores do cinema britânico. Mas fora das telas, a vida de Roberts rapidamente se tornou um emaranhado em turbulências emocionais. Seus primeiros relacionamentos com as atrizes Judy Geeson e Suzy Kendall causaram alvoroço e criaram tensão na indústria cinematográfica, contribuindo, em última análise, para o fim de seu primeiro casamento.
Além disso, suas oportunidades no cinema diminuíram e a crescente frustração o levou de volta ao mundo do teatro, onde havia sido moldado desde a infância. Com o tempo, novas pressões surgiram. Roberts tentou se reinventar como diretor de teatro e, mais tarde, envolveu-se nos negócios da família. Mas a má sorte financeira o atingiu repetidamente. Duas falências distintas o deixaram lidando com prolongadas dificuldades econômicas. E o estresse continuou mesmo depois de se aposentar em Barbados para administrar o restaurante Lone Star. Entretanto, seu câncer de próstata progrediu silenciosamente, transformando seus últimos anos em uma batalha difícil, dolorosa e debilitante. Infelizmente, Christian Roberts faleceu em 26 de dezembro de 2022, aos 78 anos, vítima de câncer. Ele morreu cercado por sua família, incluindo seus filhos do primeiro casamento, após décadas de altos e baixos e esforços incansáveis para reconstruir sua vida. Na época de sua morte, seu patrimônio líquido era estimado em cerca de $500 mil americanos, refletindo uma vida moldada pelo teatro, cinema e pelo ramo da gastronomia, que o ajudaram a superar seus últimos anos. Judy Geeson como Pamela Dare. Judy Geeson nasceu em 10 de setembro de 1948, em Arundel, Inglaterra. Aos 18 anos, interpretou Pamela Dare, uma estudante inteligente e emotiva que desenvolve um relacionamento com seu professor, revelando uma jornada da curiosidade à vida adulta, no filme de 1967, Ao Mestre, com Carinho. Sua atuação a destacou imediatamente como uma jovem atriz com uma profundidade muito além de sua idade. No entanto, apesar de sua ascensão precoce à fama, a vida pessoal de Geeson foi marcada por muitos altos e baixos dolorosos. No início da década de 1970, ela morou com o cenógrafo Sean Kenny, que morreu repentinamente de câncer em 1973, o que a devastou. Essa perda a marcou profundamente, e o luto lançou uma sombra sobre grande parte de sua obra posterior. Seu casamento subsequente com o ator Christopher Tabori proporcionou um breve período de estabilidade, mas o relacionamento terminou em 1989, deixando-a sem filhos e lutando com uma carreira que muitas vezes exigia solidão em vez de apoio. Ao tentar se restabelecer em Hollywood, Geeson enfrentou novos obstáculos. Problemas com o visto, preconceito cultural contra atrizes britânicas e a constante negligência em relação a papéis principais, que a atormentou ao longo da década de 1980. A carga de trabalho implacável levou-a à exaustão, forçando-a a diminuir o ritmo e a fazer uma pausa na carreira de atriz por quase uma década. Embora tenha reconstruído sua carreira na televisão americana, principalmente em Mad About You e, mais tarde, em Gilmore Girls, as feridas emocionais de suas perdas passadas e a constante necessidade de se reinventar ainda a assombravam sob a superfície do sucesso. Agora, aos 77 anos e morando em Los Angeles, Judy Geeson continua a aceitar papéis selecionados, mantendo um ritmo de vida mais tranquilo. Ela continua sendo admirada pela sinceridade e vulnerabilidade que imprime às suas personagens, qualidades forjadas tanto pelo sucesso quanto pelo fracasso. Seu patrimônio líquido, estimado em $3 milhões, reflete décadas de trabalho no cinema britânico e na televisão americana, além de um legado duradouro de seus papéis mais icônicos. Susie Kendall como Gillian Blanchard. Susie Kendall, cujo nome verdadeiro era Frida Harriet Harrison, nasceu em 1º de janeiro de 1937, em Belper, Inglaterra. Aos 30 anos, ela interpretou Gillian Blanchard, uma jovem professora compassiva que apoiava discretamente Mark Thackeray, no filme de 1967, Ao Mestre, com Carinho. Sua presença delicada e elegância natural ajudaram a realçar os momentos mais sensíveis e emotivos da trama. No entanto, fora das telas, a vida de Kendall foi muito mais agitada. Seu casamento inicial com o ator Roy Holder tornou-se tenso à medida que sua carreira avançava rapidamente, e a pressão das constantes viagens pela Europa para filmagens levou o relacionamento à beira do colapso em 1973. Sua transição para filmes giallo-italianos, incluindo O Pássaro das Plumas de Cristal, trouxe sucesso, mas também exploração. Ela frequentemente sentia que estava sendo tratada como uma figura comercial em vez de ser respeitada por seu talento, e a rotina de trabalho exaustiva a deixava física e mentalmente esgotada. Esse esgotamento tornou-se um dos principais motivos para ela se afastar de Hollywood
mais cedo do que o esperado, quando se casou com o músico Sandy Harper em 1978 e sua vida finalmente começou a encontrar equilíbrio novamente. O nascimento da filha, Elodie Harper, trouxe-lhe a estabilidade que tanto lhe faltava, e a estabilidade familiar acalmou as ansiedades persistentes de seus anos mais jovens. Ela escolheu a paz em vez da pressão, uma decisão que acabou moldando seu ritmo de vida tranquilo posterior. Suzy Kendall tem agora 88 anos e desfruta de uma aposentadoria tranquila em Londres com sua família. Embora não esteja mais atuando no cinema, ela ainda é lembrada com carinho por seus primeiros trabalhos e pelo charme que trouxe ao cinema na década de 1960. Seu patrimônio líquido estimado é de cerca de US$ 1 milhão americanos, acumulado ao longo de sua carreira cinematográfica, seus anos como modelo e uma gestão financeira cuidadosa durante a aposentadoria. Adrienne Posta como Moira Joseph. Adrienne Posta, cujo nome verdadeiro era Adrienne Luan Poster, nasceu em 1º de março de 1949, em Londres, Inglaterra. Aos 18 anos, interpretou Moira Joseph, uma estudante animada e falante que trazia energia juvenil para a sala de aula, no filme de 1967, Ao Mestre, com Carinho. Esse papel marcou seu primeiro grande passo em uma carreira que combinava atuação e música. Mas por trás daquela brilhante performance, a vida real de Posta rapidamente se tornou muito mais estressante do que sua alegre persona nas telas. Sua ascensão meteórica no cinema britânico no final da década de 1960 trouxe fama, mas também uma imensa pressão. Seu casamento com o cantor Graham Bonnet chegou ao fim devido ao crescente sucesso de suas carreiras, deixando-a sozinha sob os holofotes ainda muito jovem. A separação deixou cicatrizes emocionais, afetando seu segundo casamento, que também acabou terminando. No início da década de 1970, ela trabalhou incansavelmente, atuando em Up the Junction, participando de Carry On Behind, gravando singles e se apresentando na televisão. Mas sentia-se cada vez mais distante da imagem exigida pela indústria do entretenimento. Com a mudança no cenário musical, as expectativas em relação às jovens artistas femininas tornaram-se cada vez mais exigentes. Posta lutou com essa transição, vendo o estilo pop que amava desaparecer gradualmente do mercado musical convencional. No final da década de 1970, a pressão emocional e física de ter que se reinventar constantemente a levou à beira da exaustão. Afastar-se dos holofotes deixou de ser uma escolha e tornou-se uma necessidade, e o ensino proporcionou-lhe estabilidade e propósito. Orientar jovens artistas na Academia Italia Conti e na região central da Inglaterra permitiu-lhe reconectar-se com a sua profissão sem as pressões da fama. Agora com 76 anos, Adrienne Posta está semi-aposentada e continua a dar aulas em regime parcial. Ela leva uma vida mais tranquila, longe da agitação do início de sua carreira, mas permanece ligada às artes cênicas por meio de seus alunos e de seu papel como patrona da Music Hall Guild. Seu patrimônio líquido estimado gira em torno de US$ 500 mil americanos, refletindo décadas de atuação no cinema, na televisão, na música e na educação. Lulu como Barbara Pegg. Lulu, cujo nome verdadeiro é Marie MacDonald McLaughlin Laurie, nasceu em 3 de novembro de 1948, em Lennoxtown, Escócia. Aos 19 anos, interpretou Barbara Pegg, uma colegial travessa e vibrante que sempre alegrava a sala de aula, no filme de 1967, Ao Mestre, com Carinho. Sua atuação, juntamente com a música tema que gravou, a transformou instantaneamente em um fenômeno internacional. Mas, por trás de sua voz vibrante e confiança juvenil, Lulu enfrentava feridas emocionais que a fama jamais poderia curar. Seu casamento com Maurice Gibb, dos Bee Gees, embora inicialmente apaixonado, rapidamente se tornou tenso, à medida que as duas estrelas em ascensão lutavam para manter um relacionamento ofuscado pelas turnês, pelas pressões da indústria musical e pela própria inexperiência. A separação foi devastadora e, embora mais tarde ela tenha encontrado estabilidade com o renomado cabeleireiro John Frieda, esse casamento também acabou chegando ao fim. Após o divórcio em 1992, Lulu admitiu abertamente que a dor de 2 casamentos fracassados a mergulhou em períodos de depressão, tornando-a relutante em buscar o amor novamente. Apesar da turbulência, Lulu continuou a se reinventar.
Enquanto criava seu filho Jordan, ela administrou uma carreira desafiadora, ora experimentando um sucesso estrondoso, ora um silêncio enigmático. A transição de estrela pop dos anos 1960 para a artista dos anos 1970 a obrigou a trabalhar mais do que nunca, gravando, fazendo turnês, apresentando programas e, em seguida, reconstruindo sua carreira nos anos 1990 com o álbum Independence e o sucesso colaborativo Relight My Fire. As feridas emocionais de perdas pessoais e a constante renovação a moldaram em uma artista que frequentemente usava a música como meio de sobrevivência. Hoje, Lulu tem 77 anos e ainda se apresenta, sua voz continua forte e sua presença de palco inconfundível. Com um patrimônio líquido estimado em cerca de 30 milhões de dólares, ela é uma das poucas artistas a ter uma carreira sólida, que abrange 6 décadas, forjada pela fama, pelas dificuldades e pela determinação de continuar cantando. Anne Bell, nascida Anne Forrest Bell, nasceu em 29 de abril de 1938, em Londres, Inglaterra. Aos 29 anos, interpretou a senhora Dare, a mãe preocupada e protetora de Pamela, no filme de 1967, Al Mestre, com carinho. Sua atuação realista e emotiva deu vida à representação das famílias da classe trabalhadora no filme. Por trás de sua calma persona nas telas, a vida real de Bell foi marcada por períodos de significativa instabilidade em sua carreira. Sua ascensão meteórica no início da década de 1960, incluindo seu papel principal em Jane Eyre, foi rapidamente seguida por uma década difícil nos anos 1970, quando papéis importantes para mulheres se tornaram escassos. A pressão financeira aumentou à medida que ela enfrentava longos períodos de desemprego, e esse estresse a levou à beira de desistir completamente da carreira de atriz. Durante esse período difícil, ela se dedicou a escrever sobre artes cênicas como forma de se manter conectada à sua profissão e recuperar a confiança. Seu casamento com o ator Robert Lang, em 1971, finalmente lhe trouxe estabilidade emocional, embora não sem desafios. Conciliar 2 carreiras de atriz com a criação de 2 filhos gerava tensão constante na família, especialmente porque Bell lutava contra a instabilidade de sua carga de trabalho. A morte de Lang em 2004 foi um ponto de virada devastador, forçando-a a reconstruir sua vida, preservando ao mesmo tempo os últimos projetos em que trabalharam juntos. Hoje, com 87 anos, Annabelle vive na Inglaterra, retornando ocasionalmente à atuação, enquanto mantém uma vida privada e tranquila. Seu patrimônio líquido é estimado em cerca de $1 milhão americanos, conquistado ao longo de décadas de trabalho na televisão e no teatro britânicos.